O eterno fascínio da humanidade pela morte é vividamente explorado na obra-prima de Mary Shelley, Frankenstein. Esta história icônica, publicada pela primeira vez em 1818, perdura em diversas formas e cenários, revelando de maneira brilhante as profundezas da alma humana e seu incessante anseio por desafiar a própria mortalidade. Ela não se limita a explorar a busca do homem pelo controle sobre a natureza, mas também questiona a ambição humana de dominá-la. Nesse contexto, a obra também lança luz sobre o papel crucial da tecnologia na busca pela conquista da morte. Mary Shelley antecipou de forma surpreendente a discussão contemporânea sobre os dilemas éticos e morais da ciência. Ela questiona os limites do poder humano e os perigos que podem surgir quando se ultrapassam esses limites, abraçando assim os princípios fundamentais da ficção científica. A narrativa gira em torno de Dr. Frankenstein, um cientista obstinado que se lança na busca para desvendar os mistérios da vida e da morte. Ele se vê compelido a testar até onde a vida pode ser manipulada, desafiando a própria natureza. No entanto, sua ambição o leva a criar um monstro que, no final das contas, ameaça destruir tudo o que ele mais ama. A filosofia existencial de Martin Heidegger, especialmente expressa em sua obra monumental Ser e Tempo, mergulha profundamente na condição humana, destacando a importância da mortalidade. Em um mundo onde a negação da morte e a busca pela imortalidade frequentemente se destacam, Heidegger nos lembra que a finitude é um aspecto inerente à existência humana. Em seu exame minucioso da natureza do ser humano, Heidegger introduz o conceito de Dasein, enfatizando que somos seres no mundo, que estão sempre em constante mudança, e que nossa existência é moldada pela interação com o nosso ambiente e com os outros. No entanto, ele ressalta que, dentre as várias qualidades humanas, a mais significativa para ele é o ser para a morte. Para Heidegger, os seres humanos não podem escapar da sua mortalidade. E é a angústia gerada por esse fato que muitas vezes os leva a viver de forma inautêntica ou em negação da verdade fundamental da sua condição. A imortalidade para Heidegger não é uma possibilidade realista e, se fosse alcançada, levaria à perda de um dos aspectos mais essenciais da nossa humanidade. Ele argumenta que a morte é o que nos faz seres autênticos, conscientes de nossa própria finitude e, portanto, capazes de atribuir significado às nossas vidas. A negação da morte e a busca pela imortalidade podem nos tornar monstros, afastando-nos do nosso ser. Em Ser e Tempo, Heidegger nos convida a uma reflexão profunda sobre nossa própria existência e a reconhecer a importância da finitude como um elemento essencial da nossa humanidade. Ele argumenta que é justamente essa consciência da nossa mortalidade que nos leva a buscar um significado autêntico em nossas vidas e a enfrentar o desafio de viver de forma genuína. Portanto, enquanto a imortalidade pode ser um desejo profundo, Frankenstein nos adverte que a busca pelo domínio absoluto da morte pode nos afastar do que realmente nos torna humanos. A consciência da morte, conforme explorada por filósofos como Heidegger, é realmente um traço distintivo da humanidade. Enquanto outros seres vivos compartilham a inevitabilidade da morte, apenas os seres humanos possuem a capacidade única de refletir sobre sua própria existência e o conhecimento de sua iminente não existência. Essa consciência reflexiva, uma característica que nos distingue das outras espécies, nos dá a oportunidade de explorar dimensões mais profundas da nossa espiritualidade, por exemplo. No entanto, também nos expõe à cruel realidade da nossa vulnerabilidade física e a finitude da nossa existência. Na versão cinematográfica de James Whale, de Frankenstein, vemos essa consciência da morte de maneira poderosa no monstro quando ele, inadvertidamente, tira a vida de uma jovem camponesa perto do lago. É um momento em que a criatura, impulsionada por seu desejo de conexão e aceitação,
confronta a dor e a perda. Aí reside uma ilustração vívida da angústia que acompanha a consciência da mortalidade. Uma angústia que Heidegger acreditava ser uma característica fundamental da natureza humana. Ao contrário de animais, sabemos que nosso ser está profundamente interligado com o mundo que nos cerca e que esse mundo também é algo que pode ameaçar nossa existência. Estamos angustiados porque no âmago de nosso ser reconhecemos nossa própria finitude, sabendo que a morte é um modo de ser que assumimos assim que existimos. Segundo Heidegger, a angústia é o estado afetivo primordial do Dasein. Ele argumenta que a angústia surge da própria essência da existência humana, sendo uma resposta inevitável à nossa natureza finita. Para Heidegger, a angústia está intrinsecamente ligada à nossa consciência de ser no mundo, e mais especificamente, à consciência de nossa própria mortalidade. A perspectiva da morte é, para ele, o catalisador primordial da angústia, uma vez que a morte não apenas afeta a nossa existência, mas também marca o fim definitivo. A angústia, portanto, é uma reação natural à compreensão de que somos seres mortais. A reflexão de Heidegger sobre a negação da morte revela a profundidade do medo que a morte incita nos seres humanos e como isso influencia a maneira como vivemos nossas vidas. A negação da morte é, como ele aponta, um fenômeno amplamente difundido, talvez até universal, devido ao peso psicológico da ideia da morte e do medo que a acompanha. Embora a maioria de nós esteja disposta a admitir a mortalidade da humanidade em geral, poucos estão dispostos a aceitar essa certeza pessoalmente. Em vez de confrontar a inevitabilidade de nossa própria morte, muitos de nós se distraem com os afazeres mundanos do cotidiano, envolvendo-se em uma agitação constante. A sociedade, por sua vez, reforça essa negação, celebrando a juventude, evitando discussões sobre a mortalidade e muitas vezes mantendo os aspectos mais sombrios do envelhecimento e da morte longe do olhar do público. A evitação da morte se torna um esforço coletivo, moldando nossa cultura e o nosso comportamento. No entanto, Heidegger e o teórico e psicólogo contemporâneo Ernest Becker, que também já abordou profundamente essa questão, observam que, em alguns casos, a negação da morte pode assumir uma forma diferente, onde a preocupação obsessiva com a morte leva à busca de controle e conquista sobre ela. Embora Heidegger e Becker compreendam a inclinação para negar a morte, nenhum deles apoia essa prática. Quer a negação assuma forma convencional de evasão ou seja expressa em uma fascinação incomum pela morte, eles concordam que é improdutiva. Ernest Becker adota uma postura mais explícita e direta em relação à negação da morte em comparação a Heidegger. Ele enfatiza a importância de superar a nossa tendência de negar a morte e abraçar a aceitação da nossa finitude. Becker acredita que essa aceitação não apenas nos possibilita manifestar uma nova coragem e resistência diante do nosso maior medo, mas também nos impede de nos envolver em protestos fúteis contra a natureza da realidade e da condição humana. Assim como Heidegger, ele acredita que a angústia é inerente à nossa existência e que tentar reprimi-la apenas a transforma em outros medos, muitas vezes irracionais. A negação da morte, portanto, se revela como um esforço constante e exaustivo, exigindo um esforço psicológico contínuo para manter a verdade indesejável sob controle. Ao invés de resolver o problema da angústia, a negação da morte nos condena a uma vida de fuga perpétua de um inimigo invisível. Frankenstein é uma obra que expõe a inquietação que assola a humanidade quando o tema da morte surge à tona.
Embora a versão cinematográfica de James Whale seja mais explícita em seu foco na busca pela dominação da morte, a própria cena de abertura desta adaptação oferece uma profunda reflexão sobre a angústia que a morte incita. Neste prólogo sombrio, em vez de direcionar nossa atenção ao caixão sendo abaixado na terra, Whale nos leva a mergulhar nos detalhes do cenário e nas reações emocionais das pessoas. É uma cena desoladora, onde a vida parece ter se retirado. A ausência de uma única folha ou árvore florescendo contribui para a sensação de aridez e abandono. Os ângulos de câmera distorcidos ampliam nossa desconfortável percepção do horizonte, como se o mundo estivesse inclinado e desequilibrado. A visão de James Whale sobre a angústia em relação à morte, manifestada em sua versão de Frankenstein, é uma exploração profunda da fragilidade humana diante do inevitável. Além da cena de abertura, que evoca uma aura de desespero, Whale nos leva a um caminho inesperado ao revelar a angústia em um personagem, Fritz, o assistente de Frankenstein. Sua angústia em relação à morte se desdobra em um momento crucial, quando ele comete um erro fatal ao escolher o cérebro errado. Fritz é subitamente tomado pelo medo quando confrontado pela sombra sinistra de um esqueleto projetado pelo modelo na sala de aula. Essa sombra da morte paira sobre ele, e seu pânico resulta na queda fatal do cérebro normal. A abordagem de Whale ao aludir à angústia em relação à morte também ecoa o tema subjacente da obra original de Mary Shelley. Em Frankenstein, a morte da mãe de Victor Frankenstein molda sua perspectiva sobre a morte como um inimigo que lhe roubou sua fonte primordial de amor e segurança. Inicialmente, Victor enfrenta a morte com uma angústia profunda e amarga, uma angústia que ecoa as análises de Heidegger e Becker sobre a inquietação diante da morte. Frankenstein, em sua busca pela criação da vida, frequentemente se refere aos cadáveres como não mortos ou descansando, em uma tentativa de negar a realidade da morte. A negação da morte é um tema que permeia tanto a versão de Whale da história de Frankenstein quanto o texto original de Mary Shelley. Vemos isso claramente na recusa de Frankenstein em aceitar a morte como um absoluto. Em vez disso, ele a encara como um limite que deve ser superado, uma barreira a ser rompida para renovar a vida onde a morte parecia ter condenado o corpo à corrupção. Frankenstein vê a morte como um inimigo conquistável, uma visão que não apenas expressa a negação da morte, mas também a aspiração de superá-la. A aversão e o horror dirigidos ao monstro e sua subsequente expulsão da sociedade simbolizam a relutância humana em lidar com a morte e a tendência de negá-la. O monstro, frequentemente descrito como horrendo e sobrenatural, personifica a morte, tornando-se uma representação do ceifador sombrio. Sua série de assassinatos estabelece uma ligação entre o monstro e a morte, uma vez que ele se torna um instrumento da vingança e, ao mesmo tempo, um símbolo da finitude humana. Para filósofos como Heidegger, a negação da morte enfraquece nossos relacionamentos com os outros. A consciência autêntica da morte é vista como a base para a verdadeira comunidade, promovendo empatia, preocupação social e solidariedade. A negação da morte, por outro lado, pode levar à insensibilidade e à objetificação dos outros, bem como a relacionamentos superficiais. A história de Frankenstein, embora extrema em sua busca por derrotar a morte, oferece lições relevantes para um público contemporâneo, pois a negação da morte é comum na sociedade moderna. No texto original de Shelley, Frankenstein revisa sua postura em relação à morte à medida que percebe os efeitos negativos de sua obsessão por superá-la. Frankenstein se descreve como alguém enlouquecido por seu desejo de vencer a morte e se esforça para evitar que os outros sigam o mesmo caminho.